O relativismo moral, em seu famoso discurso que diz que cada um tem uma noção diferente do que é ou não é verdade, diz algo que é óbvio, e por ser óbvio, acaba aparentando ser bastante coerente e muito atraente, o que para muitas pessoas isso já é o suficiente para caírem na lábia dos relativistas. Mas o que muitas dessas pessoas não perceberam são as incoerências e consequências desastrosas que traz essa corrente de pensamento. O relativismo moral é uma visão de que valores morais dependem e variam de pessoa para pessoa, ou seja, o que é bom para mim pode ser que não seja bom para outra pessoa, ou o que é mal para mim pode ser que não seja mal para outra pessoa. Então cada um tem a sua verdade, e todas elas são válidas, porque nenhum julgamento sobre o que é certo, errado, bom ou mal é melhor do que o outro. O relativismo moral não acredita que há um padrão moral absoluto de verdade, na qual nós podemos comparar as coisas para saber se elas são boas ou más, certas e erradas. O relativismo, ele fala que é o indivíduo que é esse padrão, é o indivíduo que vai analisar se as coisas são certas e erradas. Por isso que Protágoras, um grande filósofo, dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Essa ideia está muito difundida atualmente, principalmente dentro das universidades. Dizem os relativistas que o relativismo é uma forma de ser tolerante e não preconceituoso, de forma que o contrário, ou seja, acreditar que existem verdades absolutas, é ser intolerante e preconceituoso. O relativismo moral tem servido como um escudo para as pessoas. Ele tem sido utilizado de uma forma puramente defensiva. O que acontece, geralmente, é o seguinte: as pessoas começam a participar de um debate não sendo nem um pouco relativistas, e elas até seguem um modelo socrático de diálogo, mas aí elas se deparam com um argumento muito bem formulado e não conseguem rebatê-lo. E aí elas vêm com aquele papo de relativismo, dizendo que aquele argumento é apenas a verdade da outra pessoa, que é diferente da verdade dela, e que aquela outra pessoa deve respeitar a verdade dela. Ou seja, essas pessoas começam sendo bastante intolerantes, e do nada elas passam a ser tolerantes e fazer papéis de bonzinhos não preconceituosos. Eu desafio qualquer pessoa a analisar profundamente o relativismo, e aposto que, inicialmente, essa pessoa, ao estudar o relativismo, vai julgá-lo minimamente duvidoso, e a partir de um certo ponto, ela vai ver que o relativismo, na verdade, é ilógico e controverso. Caso queira uma ajuda, continue assistindo esse vídeo. Primeiro, o relativismo moral, assim como os seus seguidores, afirmam: não existem verdades absolutas. Mas, então seria essa também uma verdade subjetiva? Porque a partir do momento que eu digo que não há nenhuma verdade absoluta, eu não posso abrir apenas uma exceção. Aí encontra-se a primeira incoerência, porque o que os relativistas fazem é exatamente dizer que há uma verdade universal ao dizerem que não há uma verdade universal, além de estarem sendo intolerantes ao quererem que todos aceitem que não há nenhuma verdade absoluta. Pense comigo, toda verdade é relativa, menos a que diz que toda verdade é relativa. Sério? Fucking logic! Muitos relativistas dizem que o relativismo é uma forma de ser tolerante e não preconceituoso. Mas ao dizerem isso, eles já estão pressupondo um padrão moral absoluto, porque pressupõem de forma óbvia que o preconceito e a intolerância são algo ruim e que ninguém deve ser assim. E não importa se você é um relativista moral que acha que o preconceito e a intolerância é algo bom. Se você dizer isso para um outro relativista, ele vai dizer que você está errado e acabou-se todo o relativismo. Neste caso, o relativista se utiliza de um padrão moral absoluto, refutando o próprio argumento e caindo em contradição. O relativismo moral traz consigo diversas desvantagens, e uma delas é que um mundo relativista seria um mundo sem discernimento, porque o relativismo ele nega qualquer padrão moral absoluto, qualquer padrão que nós podemos comparar as coisas para sabermos se elas são boas ou más, certas e erradas. Logo, nós não poderíamos julgar Hitler um homem mau e Jesus um homem bom, sendo que os dois estariam no mesmo patamar. Nós não poderíamos dizer que assassinato é uma coisa ruim e punir um assassino, porque para o assassino poderia ser que assassinato fosse uma coisa boa. Entende o nível do absurdo? Outra desvantagem seria o abandono do debate, porque se não existem verdades absolutas, então não faz sentido algum nós debatermos sobre algo, porque o debate se caracteriza justamente pela busca pela verdade. Os indivíduos, eles trocam ideias, argumentam e analisam quais essas ideias estão mais próximas da verdade.
tese, antítese e síntese. Mas se não existe um padrão moral para analisar qualquer coisa que seja, então qualquer debate perde qualquer sentido. Se tudo depende de opiniões, então estamos entregues a pontos de vistas e não chegamos a lugar algum. A essência relativista, ela recusa o debate, isso é um fato. Um lugar sem leis. Se em um universo relativista não há debate, então também não há leis, porque em qualquer processo de aprovação de uma lei, é necessário um debate. Além do mais, se cada um tem os seus próprios valores, então não poderiam haver leis, porque leis sugerem um padrão fixo, na qual todas as pessoas devem seguir. O relativista não pode ser a favor de leis, isso seria totalmente contraditório. E nós já devemos imaginar que um mundo sem leis seria um desastre. Uma outra desvantagem seria o enfraquecimento da criticidade. Porque se o relativista acredita que cada um tem a sua verdade, a sua opinião, o seu ponto de vista, então o relativista não deveria perder tempo a analisar aquele ponto de vista da outra pessoa e tentar refutá-lo, já que é apenas a verdade dele, a visão dele, então que continue cada um com a sua verdade, seu ponto de vista. Algumas pessoas poderiam argumentar que esse seria um relativismo extremo, mas isso já acontece, é fato. Um mundo relativista seria um mundo sem criticidade. Agora eu vou contar uma história, um caso real que aconteceu nos Estados Unidos entre um professor e um aluno. E o que aconteceu foi o seguinte: um professor pediu aos seus alunos que fizessem um trabalho sobre qualquer assunto filosófico. E um aluno defendeu nesse trabalho a teoria relativista, afirmando que não existem valores morais e verdades absolutas. O professor, ao se deparar com esse trabalho que tinha uma capa azul, deu 0 para o aluno. E o aluno, completamente insatisfeito com a nota, foi tirar as devidas satisfações com seu professor. E ele lhe respondeu, seguindo a lógica do aluno, de que não gostava de capa azul e por isso tinha lhe dado 0. E o aluno retrucou dizendo que isso era injusto. Conclui-se com essa pequena história que o aluno, apesar de negar valores absolutos, defendeu um valor absoluto que é a justiça e julgou que a sua nota era injusta por um padrão moral absoluto. Se não houvesse tais valores absolutos e o aluno acreditasse nisso, ele apenas retrucaria dizendo que não gostou da atitude do professor pelos valores mostrados por ele serem subjetivos, diferentes do dele mesmo. Eu entendo que os argumentos relativistas podem inicialmente ser bastante atraentes, principalmente por aquela questão de que cada pessoa tem a sua verdade, cada um tem uma visão diferente, e é por isso que existem ideologias diferentes e tudo mais. Mas acreditar no relativismo como um verdadeiro, acreditar no relativismo e seguir o relativismo apenas por causa disso, é algo muito precipitado e muito mal avaliado. É fato e bastante óbvio que cada um tem uma noção diferente, uma visão de mundo diferente, acredita que algo é verdade, sendo que outra pessoa acredita que aquilo não é verdade. Isso é bastante óbvio, como eu já disse. Mas isso não significa que, por duas pessoas pensarem diferente, significa que ambas estão certas, entende? Se existe ou não verdades absolutas, nós não sabemos. Podemos dizer que algo ainda em aberto, algo ainda em estudo. Mas eu acredito que nós nunca vamos chegar a uma resposta exata como as pessoas querem. Porque essa resposta ela está acima e muito além de nós aqui na Terra. Mas existem evidências, e para mim isso já é o suficiente e acaba servindo como prova. Apesar de não termos uma resposta certa sobre tudo isso, uma coisa é certa. É impossível vivermos em uma sociedade em paz e em equilíbrio composta por pessoas inteiramente relativistas.